Se você pintar o casco de uma tartaruga viva, os químicos da tinta vão vazar pela casca dura e entrar direto na corrente sanguínea dela. Como o casco é parte do corpo mesmo, isso pode envenenar a bichinha e no final das contas até matá-la. Mas olha só, mesmo se ela escapar por pouco, a tinta tapa a passagem da luz do sol, que o casco precisa absorver para ficar forte, deixando a tartaruga toda fraquinha. Agora, tem gente que usa adesivos de filme retrátil em vez de tinta, mas isso também é ruim, porque aperta o casco e impede o crescimento normal. As novas células acabam se formando só nas bordas do casco. Conforme a tartaruga cresce, as partes cobertas ficam no lugar e o casco ao redor delas acaba ficando todo deformado. Por isso, é melhor nunca decorar sua tartaruga. Uma bala foi atirada na casa e acabou atravessando a parede direto para dentro. Uma mulher e o noivo dela ficaram paralisados de medo quando essa bala perdida veio rumando certeira para ela. Mas, bem no meio do caminho, o copo térmico de confiança dela, cheio de água gelada com gelo, estava ali quietinho em cima da mesa. Em vez de pegar nela, a bala acertou em cheio o copo. Faiscou no metal antes de rolar inofensiva para o chão, salvando a vida da moça. A hélice gira tão rápido que o pássaro nem consegue enxergar as lâminas até ser tarde demais. Todos os anos, centenas de milhares de aves morrem por causa disso. Mas os pesquisadores resolveram testar algo simples. Pintaram apenas uma das lâminas de preto. Essa única lâmina escura se destaca quando começa a girar em alta velocidade. Isso quebra a ilusão do borrão e faz com que as 3 lâminas girando fiquem visíveis. Assim, os pássaros percebem o perigo antes e mudam de rota, reduzindo as mortes em quase 70%. Se um som extremamente alto e intenso entra no seu ouvido, as ondas sonoras podem literalmente rasgar o seu tímpano. Isso acontece porque essas ondas têm uma pressão muito maior do que o ar dentro do ouvido. Quando essa pressão aumenta demais, ela pode romper o tímpano, uma membrana bem fina, frágil e sensível. De repente, você para de ouvir daquele ouvido e ele começa a zumbir de forma dolorosa. A boa notícia é que o tímpano se regenera com o tempo, mas pode levar algumas semanas até que tudo volte ao normal. Pequenos sensores dentro do cabo detectam os leves tremores das mãos de uma pessoa. Em seguida, eles enviam essas informações para um chip interno, que analisa se o movimento é apenas um tremor rápido e involuntário, ou um gesto realmente intencional. Então, pequenos motores na cabeça da colher se movem na direção oposta ao tremor. Ou seja, se sua mão treme para a esquerda, o motor se move para a direita para compensar o movimento. Tudo isso acontece em frações de segundo, mantendo a comida firme e estável. Ela instalou um aplicativo de sono esperando que ele a ajudasse a descansar melhor. O app gravava os sons que ela fazia enquanto dormia, como murmúrios, conversas ou quando se mexia na cama. Mas, em uma noite, por volta das 2 da manhã, o aplicativo registrou barulhos estranhos, como se alguém estivesse mexendo nas coisas dela. Meio adormecida, ela murmurou: "O que você está fazendo?" E uma voz masculina profunda respondeu: "Nada." O problema é que ela estava sozinha em casa, apenas com o filho pequeno. Nas 2 noites seguintes, o aplicativo gravou os mesmos ruídos assustadores, até que ela decidiu se mudar. E depois que deixou a casa, os barulhos simplesmente desapareceram. O leão ficou na cola dela o tempo todo no set de filmagem, até que, do nada, ele avançou pra cima dela, fechou a boca enorme no lado do corpo e começou a chacoalhar ela com tudo, tipo um bicho selvagem mesmo. Quando ela olhou pra trás, rapidinho, a equipe de filmagem estava correndo pra todo lado, morrendo de medo de que fosse a vez deles. Só o adestrador ficou ali, gritando pro leão largar ela, e finalmente o bicho soltou. Mas aí ele a imobilizou no chão com a pata pesada. Ela se safou com só uns arranhões leves e voltou pros takes na hora, sem pestanejar. Ela entrou no barril antes que o empurrassem para as corredeiras furiosas. Mesmo com pesos de chumbo para manter o troço reto, o negócio foi jogado de um lado para o outro e rodopiando na água gelada, escapando por um triz das pedras afiadas. No final das contas, a parada toda despencou pela cachoeira. Quando ela finalmente saiu da água, nada de osso quebrado, mas levou uma ralada feia no couro cabeludo e um monte de roxos pelo corpo todo. O malabarismo todo era para juntar uma grana para a mãe doente dela, mas o promotor safado sumiu com o dinheiro, até vendeu o barril para faturar um troco a mais. Porque o maior sniper alemão sempre mirava na barriga dos inimigos? É que esse cara, o lendário Aller Burger, com 250 abates no currículo, nunca deu um tiro na cabeça na vida toda, o que até parecia esquisito, mas na real era parte da estratégia macabra dele, furar as tripas dos soldados, deixando os coitados berrando de dor na lama. Aí, qualquer otário que saísse correndo para socorrer, virava o próximo alvo na sequência, sem dó nem piedade. Os aldeões africanos pegavam 2 feixes grandes de capim e os entrelaçavam bem no capricho, tipo um nó cego. Aí,
O sujeito acusado de furto jurava de bandeira e tentava atravessar o emaranhado, que era segurado com força por 2 pessoas de cada lado. Se o capim se soltasse todo, ele era considerado inocente e podia vazar tranquilo. Mas se ficasse mais embolado ou torcido, era sinal de culpa na certa, e o cara levava o troco ali mesmo, sem apelação. Os soldados americanos plantavam as minas terrestres de propósito, de cabeça para baixo. É que o inimigo começou a usar detectores de minas para farejar as armadilhas enterradas, facilitando desarmar e recolher tudo sem susto. Aí, os caras do ZUA viravam as minas do avesso, deixando o lado do gatilho já esticado sob tensão. Mal o grupo inimigo tentava mexer nelas para desarmar, bum, explodia na hora, sem chance de escapatória. Soldados vietnamitas alimentaram algumas aranhas com um composto químico verde e depois as soltaram na floresta. As aranhas começaram a tecer suas teias por toda a selva. Quando soldados americanos passaram e encostaram nessas teias especiais, elas grudaram neles, e à noite essas teias começavam a brilhar, transformando os soldados em alvos fáceis. Esse soldado americano vestiu uma fantasia de urso bem realista e escondeu uma metralhadora M3 dentro dela. Ele começou a arranhar uma árvore porque sabia que alguns soldados vietnamitas estavam por perto, e ao verem um urso fazendo isso não ousariam incomodá-lo. Mas então perceberam que o urso tinha um rabo comprido, e entenderam que na verdade era um soldado inimigo disfarçado. Foi aí que eles o acertaram com vários tiros. Soldados vietnamitas prendiam espinhos afiados em todas as partes de suas vans antes de sair para qualquer missão. Eles faziam isso porque drones FPV estavam destruindo os veículos brutalmente, já que batiam direto na lataria e causavam um dano enorme. Mas com esses espinhos, os drones explodiam antes de encostar na van, deixando o veículo praticamente intacto.